Bom, oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar estruturas de repetição, certo? A gente já viu anteriormente como é que funcionava a execução sequencial dos nossos programas. A gente começou vendo a execução sequencial com exemplozinhos que sempre a linha seguinte era executada logo após a linha atual. Depois a gente viu que a gente começou a ter estruturas condicionais, onde a gente conseguia decidir se a gente ia ou não executar um determinado bloco de código, que foi o if else e o switch, né? Agora a gente vai começar a estudar estruturas de repetição. O que são estruturas de repetição? Normalmente a gente tinha nosso código e, por exemplo, pode ser que a gente queira que uma determinada parte do nosso código seja executado mais de uma vez. A gente quer executar uma quantidade maior de vezes o mesmo trecho de código. Ao invés de a gente ficar tendo que copiar e colar, tendo que repetir esse código várias vezes, a gente vai ver que a gente consegue, usando estruturas de repetições, tornar isso mais simples. Ok? A primeira que a gente vai estudar é o while, certo? Que é enquanto. É uma palavra em inglês que no português significa enquanto, e aqui dentro do while a gente vai ter uma expressão, ok? Enquanto essa expressão for verdadeira, ele vai executar tudo que tiver entre chaves, ok? Essa expressão tem que necessariamente estar entre parênteses e enquanto ela for verdadeira, ele vai executar o que está entre chaves. O que é ela ser verdadeira? Relembrando pela 50ª vez. Ela ser verdadeira é ela ser diferente de zero. Se uma expressão for diferente de zero, ela é verdadeira. Não importa se ela é positiva, se ela é negativa. Se ela for diferente de zero, ela é verdadeira. Beleza? Certo. Vamos para algumas observaçõezinhas. O programa ele sempre vai executar, uma vez que ele verifica que essa expressão é verdadeira, ele vai executar tudo que está aqui dentro. A menos que a gente diga o contrário, ele vai executar sequencialmente tudo que está aqui dentro, mesmo que essa expressão se torne falsa no decorrer deste comando. Se ela se tornar falsa no decorrer desse comando, ele vai continuar executando até chegar aqui. Quando ele chegar aqui na linha 10, quando ele chegar aqui nessa chave, ele volta para a linha 5 e vai verificar a expressão de novo. Se ela for verdadeira, ele sai do comando while e continua seu código aqui a partir da linha 10. Se essa expressão continua sendo verdadeira, eu acho que eu falei errado, né? Se essa expressão for falsa, ele vai sair do while e vai continuar a partir da linha 11. Se essa expressão for verdadeira, ele vai entrar aqui e vai executar esse bloco mais uma vez. Certo? Um exemplozinho bem simples de while. Vou colocar aqui número. Colocar o meu n começando de 1. Enquanto o meu n for menor ou igual a 10, eu quero só imprimir os números de 1 a 10. Certo? Então vou dar um printf. Imprimo normal aqui. Com espaço. E que é o número que eu vou imprimir é o número n. Ok, meu n começou de 1. Quando o meu n chega aqui na linha 6, meu n está valendo 1 nesse momento. Eu mandei imprimir o meu n, eu espero que ele imprima 1. E agora eu quero imprimir de 1 em 1. Então eu quero que o meu n mude de valor para que eu possa imprimir. Então eu vou dizer que n vai ser igual a n mais 1. No momento que eu digo que n vai ser igual a n mais 1, eu mudei o valor do meu n. Ele voltou para cá, ele verificou que meu n continua sendo menor que 10 e vai continuar imprimindo. Certo? Vamos ver a execuçãozinha desse código. Saída, aula 5.c, certo? Saída 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tudo bem? Então, como é que funciona? A gente estava acostumado a executar nosso programa sequencialmente já. Se a gente quisesse fazer isso
Do jeito que a gente estava acostumado a fazer, eu teria que ter feito um printf para imprimir o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então eu precisaria de 10 comandos printf. Mas isso se eu quisesse N10. Se eu quisesse N100, eu precisaria de 100 comandos. Já aqui, o que a gente fez foi... A gente inicializou o nosso N. A gente sempre tem que inicializar. Uma coisa do while, a gente sempre vai ter que inicializar a variável. Então, comecei de 1. Enquanto ela for menor do que 10, e eu mandei imprimir aqui dentro. E outra coisa que eu preciso necessariamente é atualizar essa variável. Se eu não atualizar, ele vai ficar infinitamente aqui dentro do while e vai ficar imprimindo números infinitamente. Claro, quando é que o infinito acaba? Quando acabar a memória do nosso reservada para o nosso programa, né? Aí ele vai dar uma falha e vai parar. Mas ele, se nosso programa tivesse memória infinita, ele iria imprimir de forma infinita. Se eu quisesse fazer até 100, seria só colocar mais um zero aqui, ó. Eu não precisaria escrever mais 90 linhas, bastava colocar esse zero, ele está imprimindo do 1 ao 100. Tudo bem, pessoal? Então, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado em relação a... É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso aqui, ó. Inicializar. Inicialização da variável do laço e atualização da variável do laço. Se eu não inicializar nem atualizar ela, vai ter problema. Potencialmente vai ter problema. Tudo bem, pessoal. Vamos fazer agora um outro exemplo. Vamos agora tentar fazer um programa que vai imprimir todos os divisores de um número n. Então, o usuário vai digitar um número n e o programa vai dizer quais números dividem n, quais números são divisores de n. O número A é divisor de n se o resto da divisão de n por A for igual a zero. Tudo bem? Então, o número A qualquer é divisor do meu número n se n dividido por A der resto zero. Lembrando que esse operador aqui é o operador de resto. Certo, eu vou apagar tudo aqui para a gente fazer o nosso programa do zero. Então, eu vou precisar declarar meu n, mas agora eu não vou inicializar ele, porque ele vai ser digitado pelo usuário. Eu vou pedir ao usuário para entre com o valor de n. Certo? Aí vou colocar um scanf para ler o valor de n. Ok, ele entrou com o valor de n. Qual é a outra coisa que eu preciso? Eu preciso de uma variável a que vai começar de 1. Que essa minha variável a vai ser os divisores, né? Eu vou pegar n e dividir por 1 para saber se 1 é divisor de n. Vou pegar n e dividir por 2 para saber se 2 é um divisor de n. Vou pegar n e dividir por 3 para saber se 3 é um divisor de n. Eu vou fazer isso até quando? Eu vou fazer isso enquanto o meu a, então enquanto while, ó, enquanto o meu a for menor do que n. Por que eu vou fazer enquanto o meu a for menor do que n? Porque não existe nenhum divisor de n que é maior do que n, certo? Menor ou igual. Então, não existe nenhum divisor de n que é maior do que n. Então, enquanto a for menor ou igual a n, eu vou fazer isso. Vou fazer o quê? Vou fazer o seguinte, vou fazer a seguinte pergunta. Tipo, n dividido por a tem resto zero? Então, eu vou colocar parênteses aqui só para ficar mais legível. Certo? Então, o resto da divisão de n por a é igual a zero. Se o resto da divisão de n por a for igual a zero, o que é que a gente acabou de ver? O a é um divisor de n. Então, a gente vai mandar imprimir. Eu vou mandar imprimir aqui que o a é um divisor de n. Então, divisor encontrado. Encontrei um divisor. Qual é o número que eu encontrei? Foi o número a. A. Certo? Só vou fazer isso
se o A for divisor. Se o A não for divisor, eu não vou fazer nada, certo? Agora, independente do A ser divisor ou não, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que A vai ser igual a mais 1. Por quê? Atualizar a variável do laço. A gente nunca pode esquecer de atualizar a variável do laço. Um erro comum seria fazer isso aqui, ó. Else. Se você fizesse aqui, o que é que ia acontecer? Você só estaria atualizando a variável do laço se o A não fosse divisor de N. Mas se o A fosse divisor de N, você não iria atualizar a variável. O que é que iria acontecer? O 1 é divisor de todo número. Então, o que é que iria acontecer? N dividido por 1 dá resto zero? Sim. Ele iria colocar que o 1 é divisor de N. Ele não iria entrar nesse else. Ele iria voltar para o início do while e ia perguntar de novo. 1 é menor ou igual a N? É. N é divisível por 1? É. Iria imprimir de novo. Ele iria ficar imprimindo isso aqui indefinidamente. Certo? Então não existe esse else aqui. Coloquei aí só para a gente ver que é um cuidado que a gente tem que tomar. Não vou fazer aqui não vou rodar para vocês verem, porque senão vai ficar um bocado de linha aqui rodando aqui embaixo. Tudo bem? Vamos rodar nosso programa para testar. Um número, vamos dizer 100. Quais são os divisores de 100? 1 é divisor de 100, o 2 é divisor de 100, o 4 é divisor de 100. Ó. Entre o 2 e o 4 tem um 3. O 3 não é divisor de 100. O 5 é divisor de 100, o 10, o 20, o 25, o 50 e os próprios 100. Não existe nenhum que não está nessa lista. Certo? Se eu tivesse entrado com n igual a... Se eu entrar com o número primo aqui, sei lá, se eu entrar aqui com o número 31, 31 é primo. Então os únicos divisores de 31 é para ser 1 e ele mesmo. Certo? E assim sucessivamente. Deu para entender, pessoal? Vamos fazer mais um exemplozinho aqui para a gente fixar mais ainda o while. Vou apagar tudo aqui de novo. Vamos agora supor que eu queira digitar a nota de um aluno, digitar duas notas e tirar a média. E imprimir. A média do aluno é tal. Certo? A média do aluno 1 é tal, mas só que eu quero fazer isso para N alunos diferentes. Se eu tivesse que fazer isso para 2 alunos diferentes, eu iria ter que escrever 2 vezes. Se eu tivesse que fazer isso para 10, eu iria ter que escrever 10 vezes. Como eu quero fazer para N, eu tenho que fazer uma coisa dinâmica, que eu vou digitando de acordo com o N que o usuário entrar. Então, como é que a gente consegue fazer isso usando o while? Vou colocar aqui de novo, int N. Certo, int N, vou pedir o usuário para digitar o valor de N de novo. Digite o valor de N. Pronto, o usuário digitou o valor de N. Aí agora, eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer digitar as duas notas e eu quero digitar as duas notas, imprimir a média, se o dos alunos. Eu quero fazer isso N vezes, então posso usar o quê? Um while. Mas eu quero fazer enquanto aconteça o quê? Enquanto meu N for maior do que 0. Por quê? Porque aqui eu vou fazer um while que ele vai vir de trás para frente agora. O meu N vai começar de 5, por exemplo. Então, meu N é 5, 5 é maior que 0. Então, eu vou imprimir. No lugar de eu incrementar, no lugar de eu somar 1 ao N, agora eu vou decrementar. Eu vou subtrair 1 de N. E meu N vai valer 4, aí eu vou voltar. 4 é maior que 0? Sim. Aí vou digitar de novo. Certo? Uma outra forma da gente atualizar nossa variável da gente atualizar nossa variável. Então vamos fazer aqui. O que é que eu quero fazer agora? Entre com as notas do aluno. Eu vou colocar do aluno %d.
e o meu percentage D vai ser o N. Então, eu vou entrar também na ordem decrescente. Se for 5, eu entro com as notas do aluno 5. Eu vou entrar, aí volta, entre com as notas do aluno 4 e assim sucessivamente. São duas notas, né? Então, eu vou precisar aqui de duas variáveis aqui. Int nota 1 e nota 2. Vou ler as duas na mesma linha. Coloquei scanf, percent D, espaço percent D. Nota 1, espaço... Nunca esquecer desse símbolozinho no scanf. Por quê? Porque a gente precisa dizer qual é o endereço dessa variável. E a gente diz o endereço dessa variável colocando esse símbolozinho. Eu entrei com a nota 1, entrei com a nota 2, agora eu quero imprimir a média dele. Poderia colocar uma variável para média, posso fazer assim também. A média do aluno tal é tal, certo? É melhor eu ler como ponto flutuante, né? Porque a média pode ser... A nota pode não ser inteira, então vou colocar aqui float. Ok? Então aqui no lugar de eu ler com %D, eu vou colocar %F. E eu quero mostrar só duas casas decimais. Vou colocar só uma casa decimal. Por quê? A UFC só reconhece uma casa decimal. A gente pode desconsiderar a outra. Então tá, a média do aluno... Para cada identificador desse, eu tenho que ter uma variável, né? A média do aluno, qual aluno? Do aluno N é qual? Qual é o valor da média dele? Vou calcular aqui para ficar mais claro. Média, vou criar uma variável aqui chamada média. E a média é o quê? A média vai ser igual a nota 1 mais nota 2 dividido por 2. 2.0 porque é ponto flutuante. Ok? Aqui vai ser média. Tá, fiz tudo, mas falta o quê? O que é que a gente sempre tem que fazer dentro de um while? A gente sempre tem que atualizar a nossa variável. A nossa variável do laço é a variável n. Então, n vai ser igual a n. N mais 1? Não. Agora não vai ser n mais 1, porque agora ele vai vir de trás para frente. Então, vai ser n menos 1. Certo? Então, vamos testar. Testar aqui nosso programa. Entre com o valor de n. Vou entrar só com 3, para não ficar muito grande. Entre com as notas do aluno 3. Ele tirou um 7 e um 6. A média do aluno 3 é 6,5. Eu deveria ter dado uma quebra de linha lá, né? Para ficar... Deixa eu cortar aqui. Deixa eu dar uma quebra de linha aqui para ficar melhor de ver. Então, vamos fazer de novo aqui. Saída 3. Foi 7 e 6, né? Então, a média do aluno 3 é 6,5. A do aluno 2 foi 8 e 5,8. A média do aluno 2 é 6,9. Entre com as notas do aluno 1, ele tirou um 10 e um 8,8. A média do aluno 1 é 9,4. Viu? Se eu fiz isso 3 vezes. Se eu tivesse colocado um n maior, teria feito mais vezes. Menor teria feito menos vezes. Ok? Professor, mas aqui, por que o professor fez de trás para frente? Não era melhor entrar com a nota do aluno 1, depois com a nota do aluno 2, a nota do aluno 3? Poderia fazer também. Como que eu faria isso? Eu quis fazer desse jeito para a gente ver decrementando aqui, né? Para a gente ver que a gente também pode usar o while decrementando. Mas eu poderia ter colocado uma outra variável aqui chamada de i e fazer ela começando de 1 e ela ia crescendo para imprimir a nota dos alunos. 1, 2, 3 até o aluno n.
Como é que ficaria nesse caso? No lugar do meu while ser válido enquanto n fosse maior que zero, ele iria ser válido enquanto o i fosse menor ou igual a n. Então, meu i ia começar de 1, meu i ia ser 2, meu i ia ser 3, que seria esse exemplo que eu dei. Aí iria parar. Então, aqui eu colocaria, entre com as notas do aluno, no lugar de eu entrar com a nota do aluno n, eu vou entrar com a nota do aluno i. Certo? A média do aluno i, não é mais a média do aluno n, que eu colocaria um i. E no lugar de eu ficar decrementando meu n, eu iria incrementar o meu i. Iria dizer que i vai ser igual a i mais 1. Vamos ver o que é que muda nesse código aí. Saída. Digite o valor de n. 3 também. Então, entre com as notas do aluno 1. Tá vendo? A diferença só é bem pequena, mas faz a mesma coisa, mas de um jeito ligeiramente diferente. Vamos supor que o aluno tirou 2,10, né? 2,10, nota dele é 10. Nota do aluno 2 tirou um 8 e um 7. E a nota do aluno 3 tirou um 10 e um 9. Tirou 9,5. Os 3 foram aprovados. Ótimos alunos. Certo, pessoal? Deu para entender como é que funciona o while? Acredito que sim, né? Vamos, então, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Os operadores de incremento. Aqui a gente está usando isso aqui para incrementar, né? Para poder aumentar o valor de 1. Na linguagem C, a gente também tem operadores de incremento, que a gente normalmente usa eles por serem mais simples de fazer, por serem mais simples de escrever, mas ele faz exatamente a mesma coisa que essa linha aqui está fazendo. Essa linha está fazendo o quê? Está dizendo que i vai ser igual a i mais 1. O operador de incremento seria, no lugar de eu usar esse número aí, eu faria isso aqui, ó, i mais mais. Esse meu i mais mais, ele poderia ser substituído por esse i igual a i mais 1. O que é i mais mais? I mais mais é igual a i vai ser igual a i mais 1. Certo? Então, só esse aí que a gente tem. Esse mais mais pode vir tanto antes quanto depois do i. Para uma operação dessa daqui não vai fazer muita diferença. Ele daria o mesmo resultado. Então posso ter i mais mais, ou eu poderia ter mais mais i. Para uma, eles fariam exatamente a mesma coisa que está aqui, mas eles são ligeiramente diferentes também. Qual é a diferença deles? Quando eu faço i mais mais, qual é o comportamento disso daqui? I mais mais faço o quê? Eu pego o valor de i e depois faço i vai ser igual a i mais 1. Certo? Quando eu faço mais mais i, o que eu faço é, eu faço i igual a i mais 1 e depois faço e depois pego o valor de i. Ok? Para ficar mais fácil da gente entender isso aí, deixa eu apagar aqui nosso código, deixar só o i ali em cima, tirar nosso while daqui. E eu vou imprimir essas duas coisas, ó, printf, o valor de i mais mais vai ser igual a %d. Aqui eu vou colocar i mais mais. E aqui eu vou colocar o valor de mais mais i vai ser igual a mais mais i. Deixar aqui minha variável i. Antes disso, eu vou dizer, ó, meu i vai valer 1 antes dessa aqui e meu i vai valer 1, para a gente ter a mesma entrada, né? Para não ficar, pra ficar mais fácil de entender. Então,
Antes de eu imprimir esse meu i aqui, eu disse que meu i valia 1. E antes de eu imprimir esse daqui, eu disse que meu i valia 1. O que é que ele vai imprimir nessa linha e o que é que ele vai imprimir nessa linha? Vamos rodar aqui para a gente ver. Posso baixar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ver, certo? Tributado no barra N, né? Então, o que é que ele imprimiu? Ó, o valor de i mais é igual a 1 e o valor de mais i é igual a 2. Tá vendo que tem essa diferença? O que foi que ele fez nesse i mais? Ó? Ele pega o valor de i, então o valor de i é quanto? É 1. Então ele já pegou o valor de i, ele vai usar esse valor de i para imprimir ele e depois ele incrementa. Então, ao sair desse printf, ao sair dessa linha, o valor de i vai valer 2, mas para tudo que tinha daqui para trás, ele é 1. Então ele vai imprimir 1. Ele primeiro pega o valor de i, depois incrementa. Por isso que o mais vem depois do i. Já aqui, eu voltei para 1 de novo, mas eu usei o mais antes. Então a primeira coisa que ele faz é atualizar o valor de i, só depois que ele pega. Por isso que aqui ele imprimiu 2. Certo, pessoal? Uma coisinha que às vezes confunde muita gente. Se o mais vem antes ou depois. Qual é a diferença disso? Certo? Quando a gente está dentro de um while ou de um for, que a gente ainda vai estudar, normalmente não faz muita diferença a gente usar esse ou esse de baixo. Por isso que confunde tanto as pessoas, porque elas não usam tanto. Então elas não sabem. Funciona esse, funciona o outro, então os dois fazem a mesma coisa. Isso é o que o pessoal pensa normalmente, né? Mas então espero que vocês não se confundam mais com isso daqui. Certo? Tá, professor, mas se no lugar. Isso aqui ele só incrementa de 1 em 1. Se eu quisesse incrementar de 2 em 2, ou de 3 em 3, de 15 em 15. Então, se você quisesse fazer isso, você ia ter que fazer i igual a de 15, por exemplo. 1 mais 15 seria uma forma de você fazer. Ou você poderia fazer isso daqui, ó, mais igual 15. O que é que o mais igual 15 faz? Ele faz exatamente o que tem ali em cima. Diz que i vai ser igual a i mais 15. Então ele vai pegar o valor que o i tinha, vai somar 15 a esse valor e guardar esse novo resultado em i. Certo? Então os dois aqui é para dar o mesmo resultado. Deixa eu imprimir só o i aqui, né? Não, posso imprimir assim. E a gente tenta entender por que ele está fazendo isso daí. Vamos lá. Então, tá. O i aqui, ele era... Vamos lá. Meu i não tinha ninguém, né? Eu devia ter inicializado ele com 0. Ele, por coincidência, o i estava inicializado com 0. Por isso que deu esses resultados aqui de baixo. Mas só que poderia ser que não tivesse, porque eu não tinha inicializado ele. Poderia ser que tivesse um valor de lixo dentro. Então, vamos colocar 0 e rodar de novo, só para a gente fazer as coisas direitinho, né? Então, vamos lá. Meu i tinha valor 0. Então, eu disse que i vai ser igual a i mais 15. Então, 0 mais 15 vai dar 15. Meu i vale 15. Eu usei o mais depois do i. Então, o que é que ele vai fazer? Primeiro, ele vai pegar o valor que tem no i, que é 15, e vai imprimir para mim o valor 15, que foi o que ele fez aqui. Logo em seguida, ele incrementa o meu i, ou seja, ele pegou o meu i valia 15, né? Meu i tinha um valor 15, incrementado de 1 foi para 16, certo? Então ele sai dessa linha aqui com o valor 16. Ao final dessa linha aqui, o i vai valer 16. Então o que é que eu estou fazendo nessa aqui? O meu i agora vale 16. Então eu peguei 15 e somei o 15 com o i. O i valia 16, então peguei o i valia 16, vai ficar 16 mais 15, vai ser igual a 31.
e o 31 veio para cá. Mas só que aqui eu estou usando mais i. Então a primeira coisa que eu faço é incrementar. Como eu tinha 31, agora foi para 32. Mandei imprimir, por isso que ele imprimiu 32 aqui embaixo. Certo? Acredito que deu para entender, né? A ideia. Só para constar, a gente pode usar isso aqui, a gente pode usar essa ideia com mais, com menos, com vezes e com divisão. Então, essa soma aqui, essas operações, elas conseguem com qualquer um desses 4 operandos básicos, certo? Dessas 4 operações básicas. Tudo bem, pessoal? Certo, vamos ver então só mais uma estrutura de repetição antes da gente terminar. Vamos voltar para aquele código. Deixa eu voltar aqui para o código que eu tinha, que a gente tinha feito juntos. Esse aqui. Então, voltar. Para esse código que a gente tinha aqui ainda agora. Esse código aqui fazia o quê? Esse código lia uma nota, então lia um valor n e ia ler a nota para calcular a média de n alunos, certo? Aí a gente viu que a gente pode simplificar isso aqui, no lugar de fazer isso, colocar i mais, né? Então é para dar a mesma coisa. Vamos rodar aqui só para a gente relembrar o que o código faz e ver que dá a mesma coisa. Se eu ler 3 notas, vou entrar com as notas 7 e 7, a média é 7, 5 e 9, a média é 7, e 7 e 3, a média é 5. Certo? Exatamente a mesma coisa. A gente tem o seguinte, o nosso while, ele primeiro ele verifica, né, se o i é menor do que n e depois faz o que está dentro do bloco. Desculpem. A gente tem o seguinte, né? O nosso while, ele primeiro verifica se essa condição é verdadeira e só então ele vai fazer o que está aqui dentro do bloco. A gente poderia fazer isso daqui usando o do while, que é uma outra estrutura de repetição muito similar a essa, que a diferença dela é o seguinte. Eu digo do, ou seja, faça tudo que está aqui dentro, enquanto a expressão que tiver aqui for verdadeira. Então, ele vai funcionar de forma análoga ao while. A diferença é que ele garante que ele vai executar isso aqui pelo menos uma vez. Então, ele primeiro executa isso daqui e só depois ele verifica a expressão. O while, ele primeiro verifica a expressão e depois executa. O do while primeiro executa e depois verifica a expressão. Então, se a gente quisesse mudar o nosso código para lá, seria fazer isso daqui, né? Entre com as notas do aluno, nota 1, nota 2, incrementa. A outra diferença, né? A única diferença é que depois desse while, ele vai ter um ponto e vírgula no final. No do while, a gente tem um ponto e vírgula no final do while. No while, a gente não tem ponto e vírgula, certo? Qual é a expressão aqui que a gente estava fazendo? Enquanto i for menor ou igual a n. Tudo bem, pessoal? Vamos testar aqui. Vamos rodar nosso códigozinho para testar de novo. 3 notas, 6, 6, média 6, 4 e 5, média 4,5 e 1 e 9, média 5. Ok? Certo, então o do while ele é assim. Professor, então para que ter os dois? Tem algumas operações, a gente tem algumas características, na verdade, a gente tem algumas... Tá, então, professor, para que ter os dois? A gente tem alguns tipos de problema que se adequam melhor a um ou ao outro. Por exemplo, um tipo de problema que se adequa muito bem ao do while, quando a gente tem menus, quando a gente quer fazer um menu. Porque quando a gente quer fazer um menu, normalmente a gente entra com a operação e a gente vai executar a primeira vez, né? Eu quero primeiro mostrar o menu.
Aí só depois eu quero que ele entre com a operação.